Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito contente de estar aqui, um grande privilégio para nós, para mim e para o meu irmão que esteve ontem, estarmos aqui com vocês. Muito obrigado, Igor, pelo convite, o pastor Enéas também, por nos dar a oportunidade de ministrar, de falar um pouquinho do que Deus tem colocado nos nossos corações. Como o Igor falou, eu sou pastor lá na Nova Aliança. Eu e a Raquel somos pastores de adolescentes. Eu e a Raquel somos casados há 4 anos e temos o nosso lindo Gessé ali. Fiquei sabendo que inclusive tem um outro bebezinho aqui que também chama Gessé, né? Lindo nome. Também lindinho o bebê. Mas a esposa está ali atrás, é muito bom a gente ter pastoreado um grupo lá de adolescentes da Igreja Nova Aliança. Esse privilégio, esse é o 3º ano que nós estamos liderando já, né? Cuidando do ministério. Então, obrigado, Igor. Nós temos sido pastores há 2 anos e há quase 3 anos estamos liderando o ministério de adolescentes. É muito legal, a gente aproveita muito, sempre trabalhei muito com adolescente, com jovem. Então eu estou muito contente de poder falar aqui. Muito obrigado de novo pelo convite, viu, Igor, e o pastor Enéas também por fazer esse convite. Bom, já que o tema do congresso aqui tem uma intensidade, né, a presença de Deus, uma intensidade em Deus, em Jesus, o amor de Deus. Eu tenho uma mensagem para você nessa manhã, e o tema da mensagem de hoje é Até que a Morte nos Separe. Se você está anotando, eu não sei se eu já ministrei essa palavra lá na igreja. Se alguém talvez foi no Geração Livre, eu já ministrei ela, mas eu tenho certeza que vai falar com você. Quando eu penso nesse tema de Até que a Morte nos Separe, logicamente, tanto por causa não só de filmes de romance, eu não sou chegado muito em filme de romance, viu, gente? Minha esposa gosta um pouco, faço às vezes um esforço para ela, se bem que eu não faço tanto esforço assim para a gente assistir filmes de romance, não sou tão chegado em filme de romance. Mas quando a gente pensa em Até que a Morte nos Separe, é ou não é verdade que tem a ver com casamento, tem a ver com você entregar a sua vida para a pessoa que você escolheu, para a pessoa que te escolheu também, pelo amor que você tem por ela. Então você diz sim uma vez, e nós que conhecemos a Cristo, para nós é a vida toda. Pelo resto da sua vida você vai estar com essa pessoa. E essa é uma experiência única na vida de qualquer um. Na minha vida foi única. Ver casado é uma bênção, é ou não é? Quem aqui é casado? Aí, ó, tem bastante gente casada na casa aqui. É bom demais, é ou não é? Ser casado é bom demais, não é? Muito melhor que ser solteiro. Se você está solteiro agora, cara, você está perdendo, cara. No momento certo, namore, no momento certo, né? Na idade certa, se envolva no jeito certo. Mas é bom demais o casamento. Deus criou o casamento, Deus fez o casamento, e é algo lindo, algo perfeito e algo tremendo na vida de qualquer um, tenho certeza absoluta. Mas quando eu estou preparando essa mensagem, eu queria falar sobre o amor que Deus tem para as nossas vidas. E é ou não é verdade que o amor tem sido uma palavra muito banalizada hoje em dia? Os adolescentes, eu trabalho com adolescentes, os adolescentes eles usam WhatsApp, qualquer coisa, estão gostando de uma menina, de um menino, e para qualquer tipo de relacionamento, a pessoa, o adolescente, fala, eu te amo. Eu amo para cá, eu amo para lá, eu amo ali, eu amo aqui. E o sentido da palavra amor foi muito banalizada na nossa sociedade hoje. As pessoas não sabem mais o que é amor. As pessoas não sabem mais o que é até que a morte nos separe. Elas não entendem mais isso. Subir no altar e dizer sim para a pessoa que você escolheu, para a pessoa que você decidiu passar o resto da vida, hoje em dia é uma decisão muito simplória, muito pequena na vida de uma pessoa. As pessoas não levam mais a sério o que elas falam. Antigamente, sim. Mas hoje, na nossa geração, me colocando dentro desse pacote também, a nossa geração é assim. A gente perdeu a noção do que significa amar de verdade. E não só as pessoas, mas o próprio Deus às vezes é assim. Adolescentes e jovens que perderam o sentido da palavra amar a Deus de todo o coração. E o tema da mensagem central vai ser sobre isso, vai ser sobre amar o Senhor Jesus de todo o coração, de todo o seu ser, com toda a sua vontade, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, amar Ele, porque Ele já te ama.
Porque Ele decidiu por você. Porque no coração de Deus, não que nós sejamos o centro de todas as coisas, é lógico que Deus é o centro. Não que nós sejamos o centro de todas as coisas, Deus é o centro. Mas é uma verdade que desde a criação do mundo, Salmo 139 fala isso, de como na tua criação, lá no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido. Deus já via você no embrião, lá, sendo um embrião. Desde do momento que você foi concebido lá, que você foi gerado, Deus já tinha um projeto, um plano para a sua vida. Então Deus, Ele já te ama, Ele já te amou, Ele já escolheu por você, agora basta nós decidirmos por Ele. E é mais ou menos esse o tema que eu quero falar nessa manhã. Eu queria começar falando sobre 4 palavras no grego que você já escutou provavelmente, pelo menos uma delas, uma ou duas dessas palavras, da palavra do grego, o amor, que está na Bíblia, está na sua e na minha Bíblia, que muitas vezes é traduzida por amor no literal e às vezes tem mais do que um significado. A primeira que eu queria falar é a palavra eros. Você conhece essa palavra? Ela tem sido, como eu já falei antes, tem sido muito banalizada, o amor eros. Quando a gente fala na palavra eros, a gente fala no amor naquela paquera entre o menino e a menina, sabe? Saca aquela paquera? Eu cuido muito de adolescentes, eu sei o que é isso. O moleque vai na celebração, ele vai no culto, e você vê, ele não está nem olhando o louvor, ele está olhando a amiguinha dele, ó, o menino, a menina, ele está olhando, procurando, você vê os olhos dele estão brilhando, você olha para ele, o cara está encarando, enfim. Todo mundo já viveu isso, né? Todo mundo que é casado sabe como é que é isso também, mas... e o amor eros tem a ver com a aparência, tem a ver com o amor romântico, com aquele amor, né, é um amor bonito. E inclusive, Deus criou esse amor. Apesar do mundo distorcer o valor da palavra eros para o lado da perversão, né, de erotização da palavra eros, do romance, foi Deus que criou. Deus criou o amor eros, Deus criou esse amor que é uma paixão, que você ama a pessoa, você gosta pela aparência, Deus criou esse amor. Só que o que é mais interessante de tudo, é o que eu vou falar nesses próximos pontos aqui da mensagem, é que esse amor eros, se você permanecer só com esse amor eros, chega um momento na sua vida que não acaba esse eros. E é por isso que tantas pessoas se frustram no casamento, se frustram no namoro, se frustram nas suas vidas, porque eles se apegam a somente o amor eros, inclusive para Deus também. E se não tiver o amor ágape de Deus, que é o amor perfeito, o amor sacrificial, o amor que foi aquele amor que Jesus teve na cruz, esse amor eros, ele acaba. Uma hora a beleza passa. É ou não é verdade? Uma hora passa os anos do casamento e a barriga começa crescer. Eu ainda estou bem magrinho aqui. Minha esposa é nutricionista, além de sermos pastores, ela é nutricionista, né? E ela mantém bem a comida regrada lá em casa, não passa da linha. Mas é ou não é verdade que a beleza passa? Que a beleza um dia, o cabelo começa a ficar branco, o cabelo começa a cair. Eu sou novo ainda, não cheguei ainda tanto nessa fase ainda, apesar de estar aparecendo alguns, mas acho que é mais por estresse do que pela idade. Mas eu quero dizer assim, a beleza passa. A beleza é passageira. O amor eros, se não tiver o amor de Deus envolvido, ele passa. Então ele é um amor incompleto. O segundo amor que eu queria falar é o amor philos. E provavelmente você já ouviu falar o phileos, né? Que é no grego, que tem a ver com aquele amor de amizade. Sabe aquele teu amigo, ou aquela tua amiga que você tem um relacionamento muito próximo com ela? Teu melhor amigo. Aquela pessoa super próxima tua, que é teu parceiro para tudo, que tem relacionamento com você. Você ama aquela pessoa, tem proximidade com ela, tem afinidade com ela. Para tudo vocês fazem juntos. E parece, principalmente para os mais novos, né, para adolescentes, jovens, que esse amor nunca vai passar. Esse amor phileos aí, o amor philos. Nossa, aquele cara, sabe aquele amigo que você pode falar até, é mais chegado que um irmão. Aquele tipo de amigo. Aquele cara próximo teu. Mas a verdade é que o amor philos, ou phileos, ele acaba um dia também. Tenho amigos meus da época de escola minha, época de faculdade, que eu nunca mais vi esses caras.
Fazem anos e anos. Tem amigos que eu ainda tenho, que eu tenho amizade, tenho afinidade, tenho relacionamento, mas não é a mesma coisa que antigamente. Porque o amor fileos, o amor filos também passa. Ele também é passageiro. Se você só se mantém com amor filos na tua vida, ou fileos, você vai se frustrar também. Porque sem o amor ágape de Deus, para completar esse amor filos, ele acaba. A amizade acaba. Aquele teu parceiro de trabalho te trai um dia, sei lá, passa a perna em você no trabalho, ou faz alguma coisa que te prejudica. E isso, os relacionamentos acabam. Então, sem o amor ágape de Deus, esse amor filos também, ele acaba. Ele não pode acontecer sozinho. O terceiro amor que eu queria introduzir para vocês, você conhece talvez também, é o storge, que é o amor de família. Sabe aquele amor que tem a ver com entre irmão, irmã, entre pai e mãe? Eu tenho provado isso na minha casa, com o meu filho. Não tem nada mais importante na minha vida do que a minha família. Não tem nada que eu amo mais do que o meu filho, do que a minha esposa. E agora, principalmente agora com o bebê, né, com o Gessé, tem algo que queima no meu coração. Eu olho para esse menino, olho para esse moleque, eu fico maluco. Meu coração parece que sai quem é pai sabe disso, sai pela boca. Você fica, qualquer coisa que o menino faz, ele dá um sorriso para você, você fica, meu Deus, ele sorriu. Ou ele começa a dar um passinho, né, o outro assim, fala, meu Deus, tá andando, tá, meu Deus, entendeu? Qualquer coisa, comeu papinha pela primeira vez, há umas 3 semanas, você fala, nossa, tá comendo papinha, meu Deus do céu, a criança... é uma criança, a melhor criança do mundo. E é demais esse amor. Deus também criou esse amor. Assim como Deus criou o eros, o fileos, Ele também criou esse amor storge. Esse amor é o amor mais forte que o ser humano pode vivenciar sem Deus. É o amor que as pessoas lá fora, talvez, é o amor que mais as pessoas consigam experimentar, que mais se aproxima do amor de Deus. É um amor de família. De um esposo para a esposa, de um filho dos filhos para os pais, né? É um amor lindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse amor também passa. Irmãos com relacionamento quebrado, pais e filhos com relacionamentos quebrados, separação, divórcio. O amor storge por si só, se você manter somente a sua vida nesse amor de família, ele acaba. A gente vê tanto isso. Eu não vejo novela, não assisto novela, mas as novelas só falam disso, de traição. Ela não é verdade. Lá na nossa igreja a gente fala muito para não assistir novela, a gente prega porque os valores que são pregados numa novela são sempre muito distorcidos, mas é isso que o mundo prega lá fora. Relacionamentos quebrados como se fosse algo comum, divórcios, porque o amor storge por si só, se você se manter só com isso, acaba, Sem o amor de Deus envolvido no casamento, eu tenho provado isso, você separa mesmo, realmente. Porque acaba esse amor. Como eu falei, o eros acaba, uma hora acaba também, o fileus acaba, o storge acaba. Mas o único amor que não acaba é o amor ágape de Deus. Que é o amor sacrificial. Que é aquele amor que é fora do entendimento humano, que a gente não consegue compreender. Somente de entender que um Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, um dia Ele te amou e me amou tanto, que Ele enviou o seu único Filho para descer aqui na terra. Pensa que loucura isso, gente. Que loucura isso, fora do entendimento do nosso raço. A gente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus e medir isso. Ele decidiu vir aqui se entregar numa cruz, por mim e por você, pela sua própria criação, gente. Todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, as nossas dúvidas, as nossas lutas, as nossas inconstâncias, e mesmo com todas essas inconstâncias, Deus decidiu se entregar por mim e por você, mesmo a gente não merecendo. É por isso que esse amor é tão louco. E a gente precisa vivenciar esse amor. Deus nos convida para pegar esse tripé desses outros amores que a gente consegue vivenciar como seres humanos, e Ele fala, deixa eu complementar esse amor com o meu amor perfeito. E Ele coloca esse amor perfeito na nossa vida. E a gente começa a mutuamente se amar, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos. E as coisas mudam. E as coisas começam a fazer mais sentido.
E Ele nos entrega esse amor, Ele fala assim, nos ame, me ame dessa maneira também. E esse é o meu convite nessa manhã para você. Enquanto eu for ministrar, eu vou falar sobre o amor, principalmente no âmbito de casamento, de relacionamento. Para os jovens aqui, não vai ser uma coisa fora do contexto para vocês, vai encaixar, tem tudo a ver com a tua vida, para aqueles que são casados também. Mas só para a gente entender de como é importante nós vivenciarmos o amor perfeito de Deus nas nossas vidas. Que sem esse amor, a gente acaba, a gente seca, tanto com as pessoas ao nosso redor, quanto para Deus também. Muitas vezes a gente acaba amando Deus com esses outros tipos de amor. Um amor de amizade, um amor de eros, um amor de família. Mas Deus nos chama para amá-lo de todo o coração. Amém? Então, é nesse sentido que eu quero ministrar. Antes de eu continuar minha ministração, eu gosto muito de fazer uma oração. Sei que já oraram aqui pela palavra. Eu queria fazer mais uma oração pelo aquilo que vai acontecer nessa manhã. Feche seus olhos comigo. Amém, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus, para aprender com a Tua presença, já no meio aos louvores aqui, em meio à adoração. Deus, é nítida, é palpável a Tua presença, Pai. Quando nós temos expectativa, quando entramos na Tua presença, Deus, ansiando por algo maior, por nos encontrarmos contigo, Pai, o Senhor se faz presente. Nessa manhã, esse é o meu desejo, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. Pai, que possamos, Deus, estar com fome da Tua presença, com fome, Deus, da Tua palavra, com fome de tudo que Tu tens para as nossas vidas, Deus. Nós abrimos os nossos corações, eu também, Pai, para recebermos a Tua palavra. Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Pai, usa a minha vida como instrumento Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Como eu estava falando, é palpável o amor de Deus nas nossas vidas, é ou não é? Quem consegue sentir esse amor quando você entra na presença de Deus? Eu consigo, nitidamente, na minha vida, na vida dos meus familiares, na história da minha família, é muito claro a gente conseguir perceber o amor de Deus. Mas nós conseguimos perceber também o amor de Deus presente em toda a história da humanidade. Se você pegar em Gênesis, no começo de tudo, quando Deus criou os animais, Ele criou as coisas, é muito legal a gente perceber a forma que Deus criou o homem. A Bíblia fala que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou os animais, Ele falava e as coisas aconteciam a partir dos dias. Mas quando Ele foi criar o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala que foi algo totalmente diferente. Deus não só declarou e o homem foi criado. Deus, Ele pegou o barro, formou com as próprias mãos, e depois de formar, Ele soprou o sopro de vida. E o fôlego de vida entrou na raça humana, entrou nos seres humanos. E ele disse que era bom a criação de todas as coisas, mas para o homem, para o ser humano, foi muito bom, foi lindo. Só nesse momento de criação do ser humano já mostra a diferença que o ser humano tem do resto da criação. Mostrando a importância que Deus tinha para o ser humano, Deus dava para o ser humano. Então, desde o começo da criação, Deus já mostrava o seu amor. E daí foi passando, Ele criou os seres humanos, Ele criou Adão e Eva para viver em um constante relacionamento com Ele de amor, onde Deus se revelava todos os dias. Ele caminhava lá no jardim, Ele se encontrava com Adão, mas a gente sabe que depois de um tempo, Adão ele não manteve esse amor. Ele pecou contra Deus, ele comeu do fruto proibido. E depois de Adão e Eva, chegaram os seus filhos. E daí a gente percebe a história, os descendentes de Adão e Eva, Deus tentando se relacionar com eles, Deus desejando estar com eles, Deus querendo demonstrar o seu amor, e a raça humana inteira se afastando de Deus, se afastando desse amor de Deus. Até chegar ao ponto de Deus falar, não, para tudo. Vou dar um restart aqui, vou dar um novo começo para o mundo. E Ele chama somente uma família que o amava de todo o coração. Ele vai lá e Ele chama Noé e a sua família. E Ele destrói todas as coisas. Ele fala, eu vou dar um novo começo aqui para as coisas. Tem uma pessoa que me ama, a partir dessa família, então, os seus descendentes vão me amar. E daí acontece o dilúvio, Deus ele destrói todas as coisas, daí eles saem da arca, começa de novo a humanidade. E o que a gente vê ao longo da história depois de Noé? Mais uma vez a raça humana se esquecendo de Deus. Mais uma vez o amor que Deus tinha pelo ser humano sendo rejeitado de novo.
ao ponto de Deus se encontrar com um homem que na verdade era um pagão, Abraão, né, que sai da sua terra, e Deus fala assim, então não, eu vou escolher uma família, e dessa família eu vou fazer uma nação, porque daí vai ter uma nação que vai me amar, porque o resto do mundo já me esqueceu, então essa nação vai ter que me amar. E o que a gente percebe ao longo do caminho, depois que passa Abraão, os seus familiares, as 12 tribos, começa a nação, passa lá Moisés, a história dos israelitas, e a gente percebe que na história de Israel, poucos homens se entregaram verdadeiramente para Deus. Poucos homens se entregarem totalmente para Deus, até o ponto de Deus falar, não, tenho meu filho, eu vou entregar o meu filho para a raça humana ter uma chance novamente. Mas a gente percebe ao longo da história dos seres humanos, da nossa civilização, Deus buscando com todas as forças se relacionar com o ser humano, ter uma intimidade com ele, ter um relacionamento com ele e o ser humano rejeitando a Deus, rejeitando o amor de Deus. E a gente percebe isso ao longo da história, ao longo de toda a humanidade, de toda a história da raça humana. Como eu falei, o título, esse amor até a morte, até chegar ao fim da nossa vida aqui na Terra, da nossa existência. Pessoas se esquecerem de Deus. E daí chega Jesus, daí começa a igreja novamente, daí a igreja se distorce, né? A gente percebe ao longo da história um período de trevas na história da igreja, daí depois chega a reforma, daí a gente percebe homens se entregando, e graças a Deus, hoje nós temos visto uma igreja que tem se entregado ao amor de Deus. Nós temos visto um avivamento acontecendo nesses últimos 400, 500 anos, aí, desde a reforma, né? Que tem acontecido algo novo na história do cristianismo, na história da igreja. Pessoas têm se entregado verdadeiramente para Deus, mas o que eu percebo ao longo da história, quando eu preparava essa mensagem, é como Deus ele anseia ter um relacionamento com o ser humano. Como Deus ama o ser humano, Ele está disposto a te encontrar. E como ser humano, muitas vezes, nós, a minha vida também, a gente rejeita o amor de Deus. Quantas vezes você se encontra com Deus ao longo da sua semana? Quantas vezes você para dizer para Deus, Deus, eu te amo. Deus, eu amo estar contigo. Quantas vezes você já decidiu na noite, num dia que era para você tá lá, sei lá, vendo TV, com o seu hobby, em vez de você desligar a tua TV, desligar tudo que você tinha para fazer e dar mais importância para Deus, você não fez isso. Quando eu preparava essa mensagem, né, que eu ministrei há um ano atrás para Geração Livre, lá para os jovens e adolescentes, foi algo que foi um choque para mim muito grande. Quantas vezes eu separei um sábado à tarde, um dia que era de descanso para mim, para ir atrás da presença de Deus e amar Ele, assim como Ele me ama. Porque Ele quer. Deus está a todo momento, Jesus está a todo momento buscando pessoas procurando falar com a gente, procurando pessoas que são dispostas a ouvir, jovens que estão dispostos a ouvir a presença de Deus. E eu creio numa geração que vai começar a entender essa realidade, que vai começar a dar mais importância para a presença de Deus do que para as coisas do mundo, do que os prazeres da carne, os prazeres da alma. A gente sabe, nós somos divididos entre corpo, alma e espírito. E tem momentos que são hobbies, momentos de diversão, que a gente está, né, dando prazer para nossa alma, que não faz nem mal nem bem, está tudo certo. Mas se a gente decidir pelo Espírito nesses momentos, se a gente começar a decidir pelas coisas, pela presença de Deus, isso não tem a ver com bandeira de igreja, isso tem a ver com o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Uma geração entendendo quais são os propósitos de Deus aqui na terra para um cristão. Eu creio que Deus tem nos chamado para isso. Eu creio na minha vida como pastor que eu preciso mudar nisso. Liderando jovens, eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso começar a ensinar ao meu filho práticas que eu não vivo. Muitas vezes as coisas não mudam ao nosso redor porque a gente não vive o que a gente prega. A gente não vive o que a gente acha que deveria viver. Líderes muitas vezes ensinam coisas para os seus liderados que não estão vivendo. A gente precisa aprender essa realidade. Amém? Eu queria, através de duas histórias bíblicas, uma está no Antigo Testamento, outra está no Novo Testamento, responder uma pergunta. O que o amor de Deus faz em nossas vidas? O que o amor de Deus faz em nossas vidas? Eu quero estudar duas histórias com vocês. Uma está no livro de Oséias, no Antigo Testamento,
e outra está em João, capítulo 4, a história da mulher samaritana. Provavelmente você conhece. Eu queria responder essa pergunta através dessas duas histórias. O primeiro está lá em Oséias. Oséias, se você conhece a vida de Oséias, Oséias é o primeiro profeta menor depois dos profetas maiores no Antigo Testamento. Um homem de Deus que viveu em torno de 758 a 722, teve seu ministério acontecendo, né, antes de Cristo. E foi um profeta que falou muito mais para a nação do norte. Se você lembrar da história, tinha a nação do norte, a nação do sul, os samaritanos, né, Samaria e Jerusalém dividido. E esse profeta, ele vem num momento muito triste da história de Israel. Ele vem no momento que Deus estava prestes a julgar os samaritanos, Samaria. Os samaritanos, Samaria, né, o reino do norte, não teve nenhum rei bom, não teve nenhum rei que confiou em Deus, a Bíblia fala disso. E por não ter nenhum rei que serviu a Deus de verdade, a gente sabe que o reino do sul foi dividido, teve reis bons e reis maus. Por não ter nenhum rei bom no reino do norte, Deus ele traz um julgamento sobre o reino do norte. Ele usa o império da Assíria para atacar, para destruir eles, para disseminar o povo, enfim, para realmente destruir. E esse momento da história de Oséias, desse profeta, é um momento onde Deus ele faz algo profético através da vida de Oséias. Quem conhece a vida desse cara? Já ouviu falar de alguma coisa da história dele? Então eu vou contar um pouco da história. Eu não vou nem ler para poder focar mais ao longo da mensagem. Mas basicamente o que acontece, olha que história marcante na vida desse cara. Deus chama o profeta Oséias, um homem ungido, um homem consagrado, um homem que tinha se guardado para a presença de Deus, um homem que tinha se guardado para Deus. E Deus chama esse cara e ele fala assim, seguinte, Oséias, tá vendo aquela mulher ali na esquina? Tô, Senhor. Então é o seguinte, você vai pegar essa mulher chamada Gomer, que é uma prostituta, e você vai se casar com ela. E depois de você se casar com ela e você ter filhos com essa mulher vai te trair. E aí Oséias obedece a Deus. Oséias vai lá, casa com essa mulher chamada Gomer, se casa com ela, tira ela da prostituição, tem 3 filhos. 3 filhos, Deus dá um significado para todos os nomes desses filhos, de julgamento para Israel. E depois de casar, de estar com essa mulher volta para a prostituição. Daí Deus chega para ele e fala assim, Oséias, tá vendo o que você está vivendo hoje? É exatamente o que Israel está fazendo comigo. É exatamente o que Israel tem vivido na sua realidade. Eles têm me esquecido, eles têm me trocado por outros deuses, por outras pessoas. Então agora eu quero que você faça o que eu vou fazer com Jerusalém e não com Israel, porque Israel tinha pecado demais contra Deus. Você vai lá com dinheiro e você compra essa mulher novamente para ser sua esposa e você vai amá-la de todo o coração. E daí o profeta vai lá, olha que história, o profeta vai lá de novo, tira ela da prostituição, compra essa mulher com acho que 160 gramas de prata e um barril de vinho, sei lá, algo assim. Ele vai lá, ele compra essa mulher novamente para ser sua esposa, ele traz ela para casa. Essa é uma história muito forte. Cara, imagina isso. Deus, o chamado desse profeta, Deus chama ele para casar com uma prostituta. Depois ele compara a prostituta com Israel. Deixa eu trazer um entendimento maior para as nossas vidas. E quando eu li esse livro, Deus falava muito comigo. A gente sabe que Israel, que tudo que acontece no Antigo Testamento é uma sombra para o Novo Testamento. Tudo que acontece no Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, aponta para Jesus, aponta para a cruz de Cristo, aponta, né, são sombras. A maioria das coisas do Antigo Testamento são sombras para o Novo Testamento. Quem é Israel no Novo Testamento? Eu e você somos Israel. A igreja é chamada de Israel. E em vários momentos, como a gente está falando sobre casamento, a forma de Deus expressar o seu amor é de várias maneiras. Deus expressa o seu amor como pai e filho, se você vê a paternidade de Deus. Deus se mostra como um juiz. Deus se mostra como vários tipos de pessoa, vários tipos de ensinamento com relação ao amor de Deus. Mas nessa história e nessa mensagem, a gente está estudando sobre o amor de Deus com relação ao casamento.
E nesse momento Deus estava se fazendo como um Deus amoroso, um esposo, e Israel era sua esposa. O profeta mostrava como Deus era, Israel era a prostituta, que era a noiva de Deus. Agora, nós somos noivas de Cristo. E deixa eu te mostrar, tudo, como eu falei antes, tudo que acontece no Antigo Testamento tem uma sombra para o Novo Testamento. Quando Deus estava fazendo isso, Ele estava chamando a sua esposa, a sua noiva, de prostituta. Muitas vezes, eu e você vivemos como essa mulher chamada Gomer. Eu não quero trazer uma coisa para escandalizar você agora. Quando eu estava lendo isso aí, foi como um soco na minha cara. Toda a história desse profeta, todo esse livro é muito forte. É uma mensagem muito forte que o profeta traz. E eu sei que é muito difícil, inclusive, pregar na igreja falando sobre esse assunto, prostituta. Nossa, meu Deus, Deus está me chamando de uma prostituta. Não sou eu que estou chamando, a Bíblia fala isso. Se você ler em Oséias capítulo 1, você vai ver como Deus estava chamando Israel de prostituta. Mas eu estava lendo isso aí, e eu parei para pensar, eu falei, Deus, você tem razão, Deus. Muitas vezes, jovens e adolescentes, na minha vida, eu te troco, Deus, por outros prazeres do meu coração. Muitas vezes, Deus, eu amo outras coisas ao invés da Tua presença. Eu banalizo a Tua presença, eu banalizo o Teu amor, eu banalizo aquilo que o Senhor fez na cruz. O Senhor comprou a minha vida com um alto preço e eu vivo pisando fora, voltando, pisando e voltando. Não que esteja pecado na minha vida, não que eu tenha cometido algo que me desqualifique como pastor. Não estou falando nada de imoralidade ou algo assim, mas eu estou falando que na minha vida Deus começou a me mostrar coisas que eu preciso mudar no meu coração. Eu estava lendo isso e Deus estava me chamando. Você tem me trocado por coisas. Eu quero trazer essa mensagem para você. Muitas vezes você pode estar trocando a presença de Deus e o amor de Deus por coisas lá de fora. Por coisas que Deus não te criou para ter e para viver. Talvez possa ser algo grande. Talvez possa ser um pecado bem difícil, um pecado bem complicado, cabeludo, mas pode ser também hábitos que Deus possa estar falando com você agora. Quando eu pensava na mensagem, eu comecei a ver, será que eu queria uma esposa? Será que a minha esposa é fiel a mim? A Raquel é fiel a mim? Sendo fiel 6 dias da semana e só um dia saindo um pouquinho e... Será que... Ou eu mesmo, será que eu sou fiel? Uma pessoa é fiel quando ela é fiel só 6 dias da semana? Só um dia ela sai, se esquece de Deus um pouquinho e depois ela volta. Cara, Deus tem chamado a gente para ser os 7 dias da semana fiéis ao Senhor. Deus tem nos chamado para viver a fidelidade de Deus, para viver a presença de Deus, para amar mais a Deus do que os prazeres do mundo, para amar mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa que tenha nessa terra, porque a presença de Deus é mais importante do que tudo nas nossas vidas. O amor de Deus, quando a gente entende a realidade do amor de Deus, de que Ele nos comprou, que nós muitas vezes somos como essa prostituta, a gente começa a ver a nossa vida de outra maneira. Eu sei porque eu trabalho com adolescentes e com jovens. A gente sabe como é difícil, como existe uma inconstância na vida do jovem. Uma inconstância com tudo. Você está com um cara, você está trabalhando com ele, você está falando para ele, daí ele vai lá e ele volta para a mesma coisa. E daí, muitas vezes eu tenho até que pensar, Deus, minha vontade até de não ajudar. E Deus fala para mim, não, assim como eu te ajudei, ajuda esse menino de novo. Eu vou lá, levanto, ajudo o cara de novo, ajudo o líder, ajudo... Deus tem nos chamado isso. Eu quero que você entenda essa realidade. Que Deus te ama. Deus ama você. E não importa o que você tenha vivido, não importa o que você vai fazer ainda, Ele vai continuar te amando. Mas que o amor de Deus tenha uma importância maior para você.
O maior ensinamento que eu tiro dessa história, que seria o meu primeiro ponto, é que o amor de Deus, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história. Ele nos tira de um lugar de pecado, um lugar sujo, um lugar da miséria, um lugar de destruição, um lugar onde tinha morte, ele nos leva para a luz de Deus. Mesmo que a gente volte novamente, ele vai estar disposto a nos amar. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem algo muito grande para mim e para você. Amém? Agora eu queria focar no Novo Testamento, está em João capítulo 4. Abre comigo João capítulo 4, rapidinho. Essa é uma das histórias que mais marcaram a minha vida. Você conhece essa história. É linda, eu já ministrei várias vezes sobre ela. Deus fala comigo demais através dessa história. João capítulo 4, do versículo do 1 ao 26 conta essa história, né? É a história da mulher samaritana. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 4. Jesus ele está indo para Jerusalém, ele passa pela Samaria, ele passa pelo povoado dos samaritanos, e daí acontece algo muito grande, ele se encontra com essa mulher, e eu quero falar sobre isso. A partir do versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso é, deu-se por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus então respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Versículo 11. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar e tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Vamos parar aí. Eu já vou continuar a história, porque a parte central da minha mensagem não está antes, nesse momento, tá a partir desse versículo 17, que é algo muito forte que acontece entre Jesus e a mulher. Vamos só estudar agora o que está acontecendo. Os judeus não se davam com os samaritanos, a gente sabe a história. Os samaritanos eram divididos, foi um povo que foi disseminado, e por causa que os samaritanos tinham acabado se casando com outras nações, os judeus não gostavam porque chamavam eles de impuros. Então já existia um preconceito entre judeus e samaritanos muito grande. Jesus então decide passar por essa cidade chamada Sicar. E para mim, no meu entendimento, ele foi muito proposital nessa visita, encontrando essa mulher. Porque mais do que curar fisicamente, Jesus estava preocupado com o coração das pessoas. O maior milagre que alguém pode experimentar não é o milagre de uma cura ou de algo físico, mas é a salvação entrar no seu coração. Então Jesus ele se encontra com essa mulher propositalmente. Vamos lembrar que a mulher, no contexto do judeu e do samaritano, era tida como nada. A mulher não tinha valor nenhum, era quase um objeto. Então Deus se encontra com essa mulher. Já falar com uma mulher, um profeta, um rabai, né? um rabino, se encontrar com uma mulher, um mestre, se encontrar com uma mulher, já era algo inédito, e ainda mais sendo samaritana, né? Então ele começa uma conversa com essa mulher. Daí ele pede água para a mulher, daí a mulher fala sobre o poço, fala sobre a importância dos judeus e dos samaritanos, e daí ela percebe, Jesus fala a respeito da água da vida, e daí a mulher quer dar uma de religiosa para cima de Jesus. A mulher então fala: então, mas essa água da vida, o que é isso aí? Ela começa a dar de entendida para Jesus, e Jesus conhecia muito bem quem ela era. Jesus conhecia muito bem qual era o passado e a história dessa mulher. E ele estava ali não para
desaprovar ou para condenar essa mulher, ele estava ali para amar essa mulher, isso que é o mais lindo. Então a mulher, ela vai, Jesus ele fala então para a mulher, no final do versículo 16, vai lá e chama o seu marido e volte. Vamos a partir do versículo 17 comigo agora, de novo ali na sua Bíblia. Ela disse assim então, não tenho marido. Disse então Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar de adorar. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão no Pai nesse monte ou em Jerusalém. E daí ele continua falando a respeito do lugar de adoração, espírito em verdade, adorar em espírito em verdade. Mas para mim, foca no versículo 17. Essa mulher tenta dar uma de religiosa para Jesus, mas Jesus conhecia o coração dessa mulher. Essa mulher, quando Jesus ele revela para ela quem ela era, o que Jesus ele fala para ela? Você está vivendo com um cara que nem é teu esposo. Naquela cultura, para a mulher fazer isso, ela era vista como uma prostituta de novo. A gente acabou de falar sobre uma prostituta antes, na história passada, né? Ela era tida como nada. A mulher já não era nada. A mulher sendo prostituta, ter traído seu esposo ou casado várias vezes, era tida como pior ainda. Ela era o resto da sociedade. Pela lei de Moisés, a lei que os samaritanos também tinham, ela tinha que ser apedrejada, essa mulher, pelo aquilo que ela tinha vivido. As pessoas, quando olhavam para essa mulher, tinham um olhar de condenação para ela. Essa mulher ela não estava bem na vida. Provavelmente essa mulher não tinha relacionamentos. Provavelmente ela não tinha amigos. Provavelmente ela era vista como impura, como nojenta, como o resto de tudo. Ela era vista como um lixo da sociedade. Essa era a mulher que Jesus estava conversando. E o que Jesus ele fala? O que é mais interessante de tudo, o que é mais lindo? Ele fala assim, ó, esse cara que você está vivendo não é o teu marido. Os outros 5 homens que você se envolveu também não eram pessoas para você. Você já se envolveu com 6 homens na sua vida. Está aqui uma pessoa, está aqui o homem perfeito para você. Está aqui o homem, o 7º homem que vai completar a sua vida, completar o teu coração. Você tem buscado em coisas, você tem buscado em pessoas, aquilo que somente o amor de Deus pode te dar. Somente o amor de Jesus, somente quem Jesus é vai fazer você completo. Aquela mulher estava procurando em vários relacionamentos o amor que poderia completar o seu coração. Ela estava procurando desesperadamente o amor perfeito para ela. E o 7º homem estava chegando na vida daquela mulher. O homem perfeito. Trazendo uma ilustração clara, uma aplicação. O número 7 na Bíblia é tido como um número perfeito. Jesus era o homem perfeito para essa mulher. João ele traz não é uma aplicação porque realmente aconteceu, mas ele traz essa forma profética de Jesus ser o homem perfeito para aquela mulher. Jesus ser o homem que completaria aquela mulher. E o que mais é lindo. Jesus não estava ali para condenar aquela mulher. Jesus estava ali para amar aquela mulher. Jesus estava ali para ajudar aquela mulher, para completar a vida dela. O segundo ponto que eu quero trazer através dessa história, eu vou continuar, é o amor de Deus reconcilia e não traz condenação. O amor de Deus reconcilia e não traz condenação. Repete comigo. O amor de Deus não traz condenação. Ele reconcilia. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 fala assim, ó, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo fala isso. João também fala, João capítulo 12, versículo 47, Jesus falando, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus não estava condenando aquela mulher. Jesus não estava ali para dizer os pecados dela e simplesmente deixar ela, apontar o pecado e falar, você é um lixo, assim como todas as pessoas ao redor dela. Provavelmente ela passava na cidade e as pessoas olhavam para ela como uma mulher porca, uma mulher nojenta, uma mulher que não merecia nada, não merecia nem viver. Jesus não fez isso. Jesus, ele não veio para condenar. Ele veio para reconciliar. Sabe o que acontece? Muitas vezes como cristãos a gente confunde 2 palavras muito importantes que eu gosto muito de mencionar lá nos adolescentes. A primeira palavra é condenação. A gente confunde a palavra condenação com a palavra convicção.
Sabe o que é a palavra condenação? O que ela significa? Condenação tem a ver... A condenação, ela aponta para o pecado, sem te dizer o que você deve fazer com ele. A condenação, ela aponta para aquilo que você está fazendo de errado, e ela não te dá uma solução. Ela não te dá a resposta. Ela não te ajuda. Ela simplesmente condena. É isso que o diabo ele faz. Ele condena você, você fez algo de errado, e ele está ali para te condenar, para te trazer o peso sobre aquilo que você fez. Mas ele não te dá a solução. Ele só te mostra o que está errado. Ele te dá um aparente remorso no seu coração, um peso de que realmente está errado, mas você não sai aliviado, você não sai com uma resposta do que fazer. É isso que a condenação faz. Eu tenho uma amiga que inclusive ajudou muito no meu relacionamento com a Raquel. Acho que ela foi inclusive líder de célula da Raquel, né, Raquel? E essa menina foi um exemplo claro de condenação. Ela se viu dessa maneira. Ela era uma menina muito envolvida na igreja, chegou a ser supervisora, chegou a cuidar de células. Era uma menina... Eu gostava muito dela, era muito amiga minha, eu estudei com ela. Acho que estudei, ou foi minha irmã que estudou um ano... Acho que, não sei, era muito próximo dela, era muito uma amiga minha. E essa menina, ela saiu da escola, eu lembro a gente fazer terceirão, né, estudar juntos. Ela saiu da escola, ela começou a se envolver com as coisas da faculdade, foi fazer enfermagem. E daí ela começou a se envolver com as coisas da faculdade, começou a se envolver com pessoas, amigos. E aos poucos ela foi saindo da igreja, até que ela acabou vivendo alguns pecados na vida dela muito difíceis, né? Tinha que resolver algumas coisas. E daí ela começou a se ver, ela começou a olhar para a igreja, ela começou a falar, eu lembro dela falar assim para mim: as pessoas me condenam aqui dentro. As pessoas me olham com um olhar de julgamento aqui dentro. Os pastores, eles me condenam, eles não me amam, eles me veem como... Eles me julgam. Um sentimento de culpa estava batendo sobre aquela menina. Eu me lembro dela se afastar cada vez mais das pessoas que mais amavam ela. E eu sei que era mentira. Porque o meu pastor, a pastora Thelma, o pastor Trajano, que eram os meus pastores, que inclusive ainda são, amavam muito aquela menina, trataram muito dela, tentaram ajudar o máximo possível. Mas o sentimento de condenação que estava sobre ela, o sentimento de culpa que estava sobre ela foi tão forte, tão grande, que ela se afastou totalmente de Deus, ao ponto de ela ficar cética, assim, não acreditar mais em Deus, ao ponto de ela se considerar ateia, né, que fala isso, assim, ateu, né, ao ponto de ela não acreditar mais que existia Deus. Essa é a menina hoje. Eu tenho um relacionamento com ela até hoje, e... é triste ver tudo que a menina viveu e se afastar tanto do Senhor, porque ela confundiu, o diabo minou o coração dela, o diabo condenou aquilo que ela estava vivendo. Não foi Deus, não foram nem as pessoas, ela mesma se colocou num buraco, ela mesma se afundou, ao ponto dela se afastar tanto, de não sentir mais o Espírito Santo, e de não mais querer vir para a igreja e se afastar das pessoas. Como eu falei antes, a segunda palavra que eu queria falar, que é o que Jesus foi fazer para aquela mulher. O que Jesus fez com essa mulher foi trazer convicção. Agora, o que é convicção? A convicção, ela traz arrependimento baseado na esperança. Ela te leva para um lugar de mudança. A convicção, ela te mostra o pecado, aponta para você, ó, isso aqui está errado na tua vida. Mas ela não te condena. Ela te traz uma resposta, ela te traz uma solução para você vencer esse pecado na sua vida. Deixa eu te mostrar como você vence. Abre o seu coração, confessa o teu pecado, deixa Deus tratar você e muda esse hábito. Muda isso na tua vida. E assim você vai viver coisas grandes no teu caminhar com Deus. É isso que Jesus foi fazer com aquela mulher. Jesus não foi condenar aquela mulher, Jesus foi trazer convicção para ela. Ó, você o que está vendo é errado. Os homens que você viveu, que você passou na tua vida, tá tudo errado na tua vida. Eu estou aqui para te trazer convicção, mas ó, eu te amo. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para trazer uma esperança nova para você. E tamanha foi a transformação daquela mulher samaritana, que ela voltou para a cidade dos samaritanos, contou a história para todas as pessoas. Jesus passou mais alguns dias naquele lugar, e uma cidade inteira foi mudada por causa do amor de Jesus por uma mulher. Por uma mulher que foi transformada pelo amor de Deus. E eu quero falar isso para você jovem aqui, para qualquer um.
Não precisa só ser jovem ou adolescente. Talvez você sinta assim condenado com algumas coisas que você já viveu no teu passado e você talvez está vivendo hoje. Deus, esse é o maior problema. Na minha vida foi assim, na minha história, como filho de pastor, eu me condenava muito. Existia uma cobrança muito grande por ser filho do pastor Davi. As pessoas me olhavam muito assim, com um olhar esperando coisas para mim, olhando para mim, e eu me sentia pesado. Às vezes ia para a igreja, eu não podia fazer nada. Se eu andava de um jeito, é pecado. Se você fez isso, falou qualquer coisa, eu me condenava. Durante a minha adolescência, durante muito tempo, eu vivi uma condenação muito grande na minha vida. E eu via Deus como um condenador. Eu via Deus como um juiz que julgava sem amor as pessoas. E a verdade não é essa. Até que eu me encontrei com Jesus de verdade. Eu estava num acampamento, eu tinha meus 16 anos, e Deus falou muito comigo. Me trouxe essa perspectiva, não sobre condenação, convicção, nada disso, mas sobre o amor de Deus. De que Deus ele não está para nos julgar, não está para nos condenar, Ele está para nos amar. Eu não estou falando de uma graça que permite qualquer tipo de pecado. Você pode fazer o que você quiser, que Deus te ama. Não estou falando disso. Eu estou falando de um Deus que nos aceita do jeito que nós somos, mas que quer nos mudar, que quer nos transformar. E é isso que acontece quando nós nos aproximamos da presença de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais parecidos nós ficamos com Ele. Mais parecidos nós parecemos com Jesus. Mais parecidos nós ficamos com Jesus. Gente, o amor tem sido banalizado, como eu falei antes. Os valores de amor, o sexo hoje, a pornografia tem entrado cada vez mais na igreja, na vida de tantos jovens, e não só jovens e adolescentes, mas famílias, pais e mães que têm vivido isso. Distorcer o valor do sexo como algo banal, como algo como se a mulher ou se o homem fosse um objeto, como se o amor fosse isso de verdade. E os jovens e adolescentes, as famílias têm sido minadas por esse entendimento, e daí eles chegam na igreja muitas vezes e acabam vendo Deus como esse Deus condenador. Deus não está para nos condenar. Deus está para trazer... Deus ele quer restaurar o que é o amor dele verdadeiro. O que é realmente o sexo. O que é realmente o amor de Deus. O que é realmente o amor filos, como eu falei antes. O amor eros. O amor storge. Todos esses amores Ele quer restaurar baseado no amor ágape dele, que completa todas as coisas. Eu quero te falar isso. Eu quero trazer essa mensagem para você. Jovem, não importa a tua idade, Deus Ele te chama do jeito que você é. Quanto mais você se aproxima dEle, mais parecido você fica com Ele. Sabe aquele teu amigo, que você andou tanto com ele, que você tem as mesmas gírias, você fala do mesmo jeito, mesmo palavreado, mesma forma de se vestir, se parece com Ele, é a mesma forma com Jesus. Ele te ama tanto e Ele deseja tanto estar com você, que Ele quer transformar o teu coração, transformar a tua vida. Existe convicção e no arrependimento. Há um ano atrás, acho que foi no ano passado, 2 anos atrás eu fui para a África. No ano passado eu também fui numa viagem missionária. Nós temos um missionário na África que nós sustentamos. Nossa igreja sustenta esse casal. Eles têm um projeto em Moçambique, numa creche, em algumas igrejas lá, e a gente sustenta esse projeto. Além de ser pastor dos adolescentes, eu e a Raquel somos pastores, diretores de uma escola aqui lá na igreja, chama Interns. GL Interns é uma escola de teologia. Então eu ensino, a gente tem aulas de livro de Atos, aulas de apologética, aulas de história do Antigo Testamento. Enfim, a parte prática do curso nós fazemos uma viagem missionária. Esse ano nós vamos fazer algumas viagens, vamos para Honduras, vamos para Colômbia, vamos para as Filipinas. E uma das viagens do ano passado foi ir para a África, para esse casal, junto com esse casal que nós sustentamos. E a viagem foi muito legal, e na volta a gente teve a oportunidade de passar pela África do Sul. Nós passamos pela África do Sul lá, e a gente ficou 1 ou 2 dias na África do Sul. A gente teve a oportunidade de visitar alguns... Foi o lugar onde aconteceu o apartheid, para quem conhece, a separação, a liberdade, né, dos negros. Veio com Nelson Mandela, algo muito lindo, um museu histórico muito legal.
Eu estava pensando com relação ao que esse cara viveu, principalmente o Nelson Mandela. Deus falou muito comigo quando eu estava nesse lugar, na África do Sul. Eu estava lá e vocês sabem que ele foi preso. Eu estava até pegando os dados aqui, lembrando, porque eu ministrei um tempo atrás sobre isso. Esse cara, o Nelson Mandela, ele foi um homem de Deus. Eu não sei se ele foi cristão ou não tenho certeza disso, mas os valores que ele pregava eram princípios muito cristãos, de igualdade. Muito legal o que ele fez na África do Sul, muito legal mesmo. E esse cara, ele começou uma série de não revoltas pacíficas, sem armamento, sem guerra, sem nada, para tentar trazer liberdade aos negros, igualdade aos negros e brancos na África do Sul, até que, pregando de forma pacífica, ele foi preso, ele ficou 27 anos na prisão. 27 anos na prisão. Depois que esse cara passou 20 anos na prisão, 27 anos na prisão, sem ter cometido um único pecado, sem ter matado ninguém, sem ter feito uma revolta militar, nem nada disso. Ele passou 27 anos, depois que ele passou os 27 anos, ele saiu, e no ano seguinte ele virou presidente da África do Sul. Ficou 2 mandatos sendo presidente, transformou uma nação, porque enquanto ele estava na prisão, ele virou um herói do país. Muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram. E é lindo o que esse cara viu. Ele foi presidente, transformou e foi muito legal. Mas o que Deus mais falou comigo foi: cara, Pedro, esse cara foi preso por um crime que ele não cometeu. O Nelson Mandela foi preso por um crime que ele não cometeu. Eu vejo muitos cristãos como Nelson Mandela. Estão presos por um crime, presos nas garras até de Satanás, segurados por ele. E daí o que mais falou comigo, eu falei: Deus, a minha realidade não é igual a do Nelson Mandela, ou de muitos cristãos. A gente cometeu um crime mesmo. O nosso lugar é a prisão. O nosso lugar era ser escravo do pecado mesmo. Mas daí Deus falou muito forte comigo. Ele falou: Pedro, da mesma maneira que o Nelson Mandela foi preso por um crime que ele não cometeu, vocês também. Não que vocês não tenham cometido nenhum crime, mas eu já levei o pecado na cruz. E quando você vive preso, quando você vive dessa realidade, levando o peso do pecado, a culpa do pecado, e você começa a ficar preso por um crime que você cometeu, você diminui o poder da cruz de Cristo que aconteceu 2000 anos atrás. Muitas vezes tem cristãos vivendo assim, presos por um crime que você cometeu, mas que não te pertence, porque pertence a Jesus. Ele já levou isso. Ele levou isso. Ele levou os nossos pecados, Ele levou a nossa condenação, a nossa culpa está em Cristo Jesus. E a gente tem liberdade, debaixo do sangue de Jesus, contra todo tipo de pecado, contra todo tipo de culpa. Essa foi a diferença principal entre Pedro e Judas. Deixa eu te falar algo. Judas e Pedro viveram coisas muito parecidas. Talvez você já escutou isso. A diferença principal entre Judas e Pedro, que negaram a Jesus e cometeram um pecado, foi que Judas viveu remorso. O remorso não é arrependimento. O remorso é um peso do pecado sem mudança de vida. Sabe aquele peso de coisa errada que viveu, mas que não tem mudança? Isso foi o que Judas viveu. A Bíblia fala que Judas ficou triste. Judas se entristeceu, ao ponto dele voltar lá para os sacerdotes, para os fariseus, para as pessoas que condenaram Jesus, e ele devolver tudo que ele tinha pegado de dinheiro. Ele teve remorso, ele ficou mal. Ele percebeu que ele cometeu algo errado, que ele cometeu um pecado. Ele percebeu o peso daquilo que ele tinha feito. Mas ele não foi atrás do perdão. Ele não foi atrás da mudança. Ele conhecia o caráter de Jesus. Ele já tinha visto Jesus se encontrar com essa mulher samaritana, que tinha cometido um monte de pecado. O próprio Jesus já tinha dito que ele ia pecar. Em vez de ele voltar para Jesus e pedir perdão e se arrepender dos seus pecados, a Bíblia fala que ele se afastou, que ele foi lá, comprou um pedaço de terra e ele se enforcou, se matou. Ele viveu remorso na sua vida.
ele foi condenado, e o jeito dele tratar a condenação no coração dele, que o diabo estava dando sobre ele, não foi buscando a convicção de Jesus, foi se matando, foi tirando a sua vida. Agora Pedro foi diferente. Apesar de Pedro voltar lá para o mesmo trabalho que ele tinha como pescador antes, Pedro foi atrás do arrependimento. Isso foi o lindo, o ministério dele. Ele também negou a Jesus. Não existe pecadinho e pecadão para Deus, existem consequências diferentes, mas existe pecadinho e pecadão. Ele também negou Jesus. Ele também cometeu um grande pecado, negou Jesus lá. Jesus olhou para ele no meio do momento lá de ser crucificado. O galo cantou 3 vezes, mas ele buscou, ele se arrependeu, ele teve convicção no seu coração. Esse é o amor de Deus. É isso que é viver intensamente para Jesus. É isso que é ter adrenalina por Deus. Ter esse amor por Ele, queimando nos nossos corações, queimando na sua vida, algo que você não consegue controlar. Ser grato a Jesus por isso. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada vai te separar do amor ágape de Deus. Nada vai te separar do amor de Jesus. Muitas vezes a gente vive uma religião, um sistema de crença, um dogma, uma forma de viver, de orações repetidas, de amar a Deus por causa daquilo que Ele já fez na sua vida, de amar a Deus naquilo que Ele pode te dar, mas não por quem Ele é. Nós precisamos amar Jesus por quem Ele é. Nós não precisamos dos feitos do Senhor nas nossas vidas para amá-lo, porque nós sabemos que Ele vai fazer. Nós sabemos que Ele vai fazer, mas mais do que aquilo que Ele pode fazer, ou pode concluir na tua vida, pode construir no teu casamento, é aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário por mim e por você. Tem que existir essa gratidão nos nossos corações todos os dias. Uma lembrança da morte de Jesus na cruz. Muitas vezes nós não lembramos da cruz de Cristo nos nossos corações. Quantas vezes a gente passa a ceia como algo religioso, sem lembrar do que realmente Jesus fez na cruz por nós, sem lembrar do sangue de Jesus por mim e por você. O amor de Deus precisa queimar nos nossos corações. Se a palavra te tocou de alguma maneira, e você acha que você precisa de oração, se você, não sei, se identificou com algum ponto da mensagem, existe convicção, condenação, tudo que eu falei, tudo que eu ministrei, eu queria orar com você. A gente vai cantar uma canção aqui. Enquanto a gente canta, se Deus falou com você, eu queria te chamar para vir aqui na frente, eu queria orar com você, eu queria pôr minhas mãos sobre a sua vida. Vamos cantar, e depois, se você quiser oração, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Continua com seus olhos fechados. Amor maior se revelou, me achou e me encontrou. Por mim se entregou, perdão, justificado estou. Não sei como explicar o
teu grande amor. Só posso me entregar a ti, Senhor. Canta essa canção. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre mim. Fica de pé, vamos ficar de pé. Canta de novo. Maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre mim. Amém. Pai, Deus, essa manhã que possa haver um entendimento nos nossos corações do Teu amor, Jesus, de que nós somos Teus filhos, nós somos Tua noiva, Pai. O Senhor nos comprou com um alto preço, mesmo voltando para o pecado, o Senhor nos tira desse lugar. O desejo do Seu coração, Deus, é trazer uma convicção nas nossas vidas, de que não vale a pena viver no pecado, não vale a pena sermos escravos do mundo, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações nessa manhã. Muda as nossas vidas, Pai. Muda as nossas histórias aqui dentro. Existe uma chama que arde nos nossos corações. Um entendimento maior, Pai. Jesus, nós somos tão gratos a Ti, Pai. Somos tão gratos pela cruz, pelo Teu amor por nós, pelo Teu amor que nos transforma todos os dias, que nos muda, que não nos deixa como estamos, Pai, mas que sempre nos muda em alguma coisa, nos faz melhorar, nos faz ser moldados por Ti, mudados por Ti, Pai. Nessa manhã, o desejo do nosso coração é esse, Pai. Que os jovens, os adolescentes, os casais aqui nessa casa possam entender isso nessa manhã, Jesus. Ter esse entendimento nas suas vidas, de que o amor ágape de Deus é um amor completo, que nós precisamos desse amor para vivermos, Jesus. Jovens, adolescentes, casais que saem daqui entendendo essa realidade e vivendo conforme esse amor, baseando toda a sua vida nesse amor, alicerçados nesse amor de verdade, Pai. Queria te convidar a fechar os seus olhos, você levantar as suas mãos, você agradecer esse amor de Deus, agradecer esse amor de Jesus, falar: Deus, eu não consigo compreender esse amor, eu não consigo, na minha cabeça não dá pra calcular o tamanho do Teu amor por Ti, Jesus. Lembrar da Tua cruz, lembrar do Teu sofrimento, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós somos que nem aquela prostituta ali de Oséias, Pai. Nós somos que nem essa mulher samaritana. Nós somos, Pai, muitas vezes nós vivemos e mesmo assim o Senhor deseja nos amar. Como pode acontecer esse amor? Está fora do nosso entendimento, fora da nossa compreensão, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor, Jesus. Nos faz viver intensamente para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Aleluia.